Às vezes, os maiores mistérios estão nas experiências silenciosas de pessoas comuns, ocultos no silêncio da madrugada, nos pesadelos que parecem reais demais, ou mesmo nos corredores escuros, cheios de sombras e que ninguém ousa atravessar. Hoje, você vai ouvir relatos enviados por pessoas como eu e você, mas que cruzaram o caminho do inexplicável. Feche as janelas, apague as luzes, porque agora você se torna parte do mistério e a partir daqui não há como voltar atrás. 3 relatos reais envolvendo máscaras. Relato 1: O chamado da máscara. Em 2022, participei de um retiro espiritual no interior do Espírito Santo. Era promovido por um grupo que não fazia publicidade. Eu conheci através de um colega do trabalho, que jurava ter tido experiências transformadoras. A proposta era um encontro para buscar a conexão com a consciência superior. Nada de religião, diziam. Apenas práticas antigas, fora dos dogmas. A curiosidade venceu o ceticismo e aceitei. O lugar era isolado, encravado entre montanhas cobertas de mata fechada, sem sinal de celular, sem eletricidade, tudo iluminado por lamparinas e velas. A programação incluía jejuns, meditações guiadas e longas caminhadas em silêncio. Os organizadores falavam pouco, mas sempre com uma tranquilidade forçada, como se estivessem medindo cada palavra. No último dia, foi anunciado um ritual chamado de acesso vibracional. Ninguém explicou muito, apenas disseram que deveríamos estar abertos. Naquela noite, fomos levados para um círculo de pedras atrás da casa principal. O chão estava coberto com terra vermelha e símbolos desenhados com cinzas. Todos deitamos, vendados, como instruído. Um som, então, começou a ressoar. Não era música, era uma frequência grave e constante que vibrava dentro do peito, como se o som estivesse dentro da minha cabeça. Aos poucos, o mundo à minha volta desapareceu. Era como se meu corpo estivesse sendo desfeito em partículas. Não dormi, mas também não estava acordado. Foi então que vieram os sussurros. Muitas vozes falando idiomas que eu nunca ouvi, mas que de alguma forma eu entendia. Vi luzes pulsando como olhos que se abriam no escuro. E então, uma voz mais forte, mais próxima, disse com clareza: Quando vir a máscara, não olhe através dela, ou perderá o caminho. Na hora, eu não entendi, mas a imagem veio com força. Uma máscara com buracos escuros, onde deveriam estar os olhos. Ela estava suspensa no ar, girando lentamente, como se me convidasse a olhar por dentro. Mas eu, com medo, desviei. Acordei no chão, tremendo. O céu parecia diferente, mais baixo. A luz da lua estava opaca, como se coberta por véus. Outros participantes estavam sentados, calados, com os olhos vidrados. Alguns choravam. Um dos organizadores então olhou para mim e disse em voz baixa: Alguns enxergam cedo demais. E desde aquele dia, algo mudou. Voltei para casa com um sentimento estranho de desconexão com a realidade, como se o mundo estivesse lentamente fora do eixo. Por semanas, o relógio da minha casa parava às 3h13 da manhã, sempre nesse horário. As telas da TV e do celular começaram a piscar quando eu passava por perto, e à noite os espelhos começaram a me incomodar. É difícil explicar, mas às vezes, quando passo por um vidro,
Vejo meu reflexo com um leve atraso, como se algo estivesse tentando me acompanhar. E já senti algumas vezes uma presença por uma fração de segundo pairando atrás de mim. Agora evito espelhos depois das 22 horas, não deixo superfícies reflexivas descobertas e nunca mais ouvi aquela frequência. Mas de vez em quando o mundo silencia de madrugada, sinto uma vibração no ar, como um chamado, como se algo estivesse tentando tomar o controle de mim. E eu sei que se isso acontecer, eu não volto mais. Relato 2. O penhasco e as entidades na névoa. Sempre fui muito racional. Cresci em uma família de cientistas. O meu pai era físico e minha mãe bióloga. Tudo sempre teve uma explicação lógica. Ou pelo menos era aquilo que eu pensava até aquela tarde de inverno de 2019. Eu e meu namorado decidimos fazer um bate-volta por uma famosa serra no Paraná. Estava nublado, mas a estrada era linda, cercada por mata densa e com aquele ar frio que carrega um silêncio estranho. Paramos em um mirante pouco movimentado, cercado de árvores retorcidas e musgo nas pedras. Era fim de tarde e o sol começava a sumir atrás das montanhas. Enquanto tirávamos fotos da paisagem, notei duas figuras paradas no penhasco abaixo. Estavam imóveis, vestiam capas escuras e usavam algo no rosto que à distância parecia brilhar, como se fossem máscaras metálicas. Por um momento, achei que era alguma sessão de fotos alternativa ou até um ritual. A serra tem fama de atrair esse tipo de grupo, mas algo estava errado. As figuras não se moviam, nem mesmo com o vento, que já soprava forte. Observamos por alguns minutos em silêncio. Não trocamos uma palavra, como se estivéssemos presos ali, até que, sem pensar direito, decidimos descer a trilha até onde eles estavam. A descida levou poucos minutos, mas ao chegar, o local estava vazio. Nenhum som, nenhuma trilha, nenhuma pegada, mesmo na terra úmida. Apenas um símbolo estranho desenhado no chão com pequenas pedras, algo circular com formas geométricas e o que parecia ser uma estrela de 6 pontas distorcida, envolta por espirais. Havia também cinzas, como se algo tivesse sido queimado ali recentemente. Tirei uma foto do símbolo. Foi só quando cheguei em casa que pude perceber o pior. Ao ampliar a imagem no computador, vi algo no fundo. Uma figura alta, esguia, com olhos intensamente brilhantes que parecia estar meio encoberta pela neblina. Não lembro de tê-la visto ali, nem eu nem meu namorado. Desde então, algo me persegue. Não fisicamente, mas em sonho. Sempre estou de volta naquele penhasco, mas nunca consigo me mover. E sempre escuto vozes, várias em sussurros, falando línguas que eu não entendo. Acordo sempre por volta das 3 da manhã, suando e com uma pressão absurda no peito. Eu não sei o que vimos naquele dia, mas sei que não eram pessoas comuns. Algo naquele lugar não pertence a este mundo. E o pior de tudo é que sinto que estão me chamando de volta para aquele lugar. Relato 3. A mensagem além da estática. Trabalho com manutenção e restauração de rádios antigos, aqueles de válvula, grandes, pesados e cheios de ruídos curiosos quando ligados. Sempre gostei de explorar faixas obscuras do dial, principalmente de madrugada, quando as interferências urbanas diminuem e as ondas de rádio parecem captar coisas diferentes. Em uma madrugada de agosto de 2020, por volta das 2 da manhã, estava ajustando um modelo Philco de 1963 quando encontrei uma faixa limpa, incomumente estável, na frequência 1212 kHz. Era estranho. Aquele espectro costumava estar cheio de estática, mas naquele momento estava completamente silencioso como um vácuo.
De repente, surgiu um som abafado, uma voz por trás de chiados pesados que repetia em inglês. Find the mask. It shows the truth. A entonação era metálica, como se tivesse sido gravada ao contrário ou passada por algum tipo de distorção. A transmissão durou menos de 1 minuto e, quando terminou, o rádio voltou ao ruído branco. Mas senti um frio percorrer a espinha, como se alguém estivesse observando bem atrás de mim. Tentei captar a frequência nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, e nada além de estática. Mas aí começaram as coincidências, ou talvez não fossem só coincidências. 3 noites depois, percebi um carro preto parado na esquina da minha rua. No dia seguinte, ele me seguiu por quase 20 minutos enquanto eu dirigia para casa. Consegui anotar a placa, mas quando tentei registrar um boletim online, apareceu um erro estranho. Placa inexistente. Tentei de novo mais tarde, mas o sistema dizia que a página não existia. 1 semana depois, encontrei uma fita cassete na minha caixa de correio. Não tinha remetente nem bilhete, só uma etiqueta amarelada com a palavra 1212 escrita à mão. A fita trazia a mesma mensagem, mas agora em português e sobreposta por múltiplas vozes. Parecia que várias pessoas falavam a mesma frase em uníssono, mas com pequenos atrasos, criando um eco inquietante. Encontre a máscara, ela mostra a verdade. Algumas vozes pareciam femininas, outras masculinas. Algumas pareciam até infantis. E havia algo mais. Ao fundo, um ruído que só percebi depois, ouvindo com fones de ouvido. Uma espécie de respiração ritmada, como se alguém estivesse do outro lado da fita, ouvindo junto comigo. Depois disso, comecei a ter dificuldades para dormir. Não por medo, mas por uma sensação constante de que alguém está tentando se comunicar comigo. Às vezes, quando tudo está silencioso, escuto aquele mesmo zumbido que antecedeu a primeira transmissão. Não sei de onde vem. Desligo todos os rádios, mas ele continua, como se agora estivesse dentro da casa. Uma vez no espelho do banheiro, vi algo estranho refletido atrás de mim. Uma figura usando algo no rosto, algo como uma máscara de metal, lisa e sem olhos visíveis. E quando eu pisquei, simplesmente sumiu. Desde então, tenho sonhado com frequências, números, vozes que sussurram coordenadas. Acordo com a sensação de que estou perdendo algo, como se houvesse uma verdade escondida, transmitida por alguém, ou algo sinistro que eu não deveria ter ouvido. Talvez o que ouvimos hoje não passe de um sussurro da mente, ou quem sabe, seja algo muito maior, escondido nas sombras de um mistério. E você, já passou por alguma experiência inexplicável? Compartilhe com a gente nos comentários ou envie o seu relato para relatos@noitesmistérios.com.br. Sua história poderá aparecer aqui. E se quiser explorar mais mistérios sombrios, curta o vídeo e se inscreva no canal. Nos vemos na próxima Noite de Mistérios. E acredite, quando o mundo dorme, o mistério desperta.